A cobiça, sabe? Aquele desejo forte e intenso por algo que não é nosso. É como uma sementinha que, se a gente deixar plantar no coração, pode crescer e, nossa, trazer consequências devastadoras. Hoje, a gente vai analisar como esse sentimento tão poderoso funciona, usando duas histórias bem diferentes, uma da mitologia e outra da Bíblia, para entender direitinho o que ela é e o estrago que pode fazer. A nossa jornada vai começar com um rei que podia transformar absolutamente tudo em ouro. E depois, a gente vai para a história de outro rei que ficou tão obcecado por uma simples vinha que acabou causando uma tragédia. São contos bem antigos, é verdade, mas que mostram uma verdade sobre a gente que continua super atual. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos para uma das lendas mais famosas da mitologia grega, a do rei Midas. Ela é, assim, uma parábola clássica sobre os perigos de um desejo que simplesmente não tem limites. A história toda começa com um gesto de boa vontade. O rei Midas acolheu um amigo do deus Dionísio e, como uma forma de agradecimento, o deus do vinho ofereceu realizar qualquer desejo dele. Pensa só, uma oportunidade única, um poder sem igual. O que será que Midas escolheria, né? Quero que tudo que eu tocar se transforme em ouro. E o desejo foi concedido. No começo foi só alegria, uma euforia total. Midas saía correndo pelo palácio, tocando em tudo que via pela frente. As árvores do jardim, ouro maciço. As flores viravam esculturas douradas. Cada coisinha comum se transformava num tesouro. O palácio dele brilhava como sol. Só que essa euforia toda, claro, não durou muito tempo. A realidade do seu desejo logo ia começar a se mostrar de um jeito terrível. Aquela que parecia ser uma bênção estava prestes a se revelar uma verdadeira maldição. E foi aí que a ironia trágica do desejo dele apareceu. Quando a fome bateu, Midas tentou comer, mas a comida virava ouro na mão dele. Uma uva virava uma bolinha de ouro, o pão virava metal, a água se transformava em ouro líquido. Imagina a cena. Ele estava condenado a morrer de fome, cercado pela maior riqueza que o mundo já viu. No fim das contas, aquele desejo gigante por riqueza acabou tirando dele as coisas mais essenciais, as coisas mais simples, o gosto da comida, a sensação de beber uma água fresca, o calor de um abraço. Tudo isso foi roubado pela própria ganância. A história de Midas deixa essa pergunta no ar, né? E agora, a gente vai para uma história bíblica que está lá nas Escrituras e que explora essa mesma questão, só que dessa vez com consequências ainda mais pesadas e complexas. Então, a gente sai da mitologia grega para entrar na história de Israel, lá no reino de Acabe. Aqui, a cobiça não tem a ver com ouro, mas com um pedaço de terra. E as consequências? Bom, elas vão ser pagas com sangue. Para a gente entender bem essa história, a gente precisa saber o que estava acontecendo na época. A gente está no reino do norte de Israel, um período de, digamos, muita decadência espiritual. O rei Acabe e a esposa dele, Jezabel, tinham incentivado a adoração a um falso deus, Baal, e abandonado a aliança com o Deus de Israel. Esse cenário todo é super importante para entender o que vem a seguir. E o conflito todo começa de um jeito bem simples. O rei Acabe, que já tinha palácios, terras, tudo do bom e do melhor, olha pela janela e cobiça a propriedade do lado, uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote. Parece um desejo pequeno, né? Mas ele vai ser o estopim de uma injustiça enorme. E aqui está o ponto central do conflito. Um verdadeiro choque de mentalidades. Para o Acabe, a terra era só uma mercadoria, algo que o dinheiro podia comprar para satisfazer a vontade dele. Já para o Nabote, a terra era uma herança divina, um presente de Deus que devia ser cuidado e mantido na família, como a lei mandava. Dê-me a sua vinha, se for do seu agrado, darei em dinheiro. O Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. A resposta do Nabote não foi teimosia, sabe? Foi fidelidade à sua fé. Mas o Acabe não entendeu isso. Como é que um rei tão poderoso podia ser contrariado? A reação dele é quase de criança. Ele volta para casa, se joga na cama, de cara amarrada e se recusa a comer. A cobiça que não foi satisfeita virou frustração, virou amargura. E é exatamente nesse momento de fraqueza que entra em cena a verdadeira força por trás do trono, Jezabel. Como ela era uma princesa fenícia, ela não entendia e, na verdade, nem respeitava as leis de Deus que limitavam o poder do rei em Israel. Para ela, rei podia pegar o que quisesse e ponto final. Você está governando Israel ou não? Essa pergunta da Jezabel é o ponto de virada da história.
A partir daqui, a gente vai analisar passo a passo como um simples desejo virou um plano mortal. A gente vai ver a anatomia do pecado em ação. A cobiça do Acabe começou uma escalada terrível. O desejo levou à frustração. A frustração abriu a porta para a manipulação da Jezabel. E aí, ela arma um plano, uma farsa, usando a própria lei de Deus contra ele. Contratou testemunhas falsas para acusar o Nabote de blasfêmia. O resultado? A morte de um homem inocente. Tudo isso para que o rei conseguisse o que queria. A cobiça foi a raiz que envenenou tudo. E o que é mais perverso no plano da Jezabel é que ela usou uma aparência de legalidade para cometer um crime. A lei dizia que precisava de 2 testemunhas para uma condenação. Pois bem, ela arrumou 2 testemunhas falsas. Foi uma distorção completa da justiça, tudo disfarçado, debaixo da própria lei. E aqui, a história ganha uma dimensão teológica ainda mais profunda. A morte do Nabote, um homem justo, condenado por acusações falsas e executado fora da cidade, serve como uma espécie de prenúncio, uma figura do que aconteceria séculos depois com Jesus Cristo, que também foi condenado injustamente. A história do Acabe e do Nabote nos deixa com essa pergunta fundamental. E a resposta, como a gente viu, envolve frustração, injustiça e até morte. Fica bem claro que colocar os nossos desejos acima da palavra de Deus tem um custo muito, muito alto. Bom, essas 2 histórias mostram o poder destrutivo da cobiça. Mas o que ela é, exatamente? Vamos olhar mais de perto, agora com base nos princípios da doutrina cristã. A cobiça acontece quando não estamos satisfeitos e planejamos obter o que pertence ou serve a outra pessoa. Leva rapidamente a outros pecados, como mentir e agir de forma injusta. E a partir dessa definição, saem alguns princípios bem importantes. Primeiro, Deus condena as artimanhas, qualquer tentativa de levar vantagem de forma desonesta. Segundo, o contrário da cobiça é servir o próximo. E por último, e talvez o mais importante, a proibição da cobiça revela uma verdade meio incômoda. O problema está dentro da gente, no nosso coração. Essa ideia está no centro do 9º e do 10º mandamentos. A essência deles é basicamente esta. Em vez de desejar ou tentar pegar com malandragem a herança ou a casa de outra pessoa, ou tirar a esposa, os empregados, ou qualquer outra coisa que seja dela, a gente deve fazer exatamente o contrário. Ajudar essa pessoa a proteger e a manter o que é seu. Então, se a cobiça é um problema tão profundo do coração humano, qual é a solução? Onde é que a gente encontra esperança para lutar contra esse mal? É isso que a gente vai ver agora para fechar. A proibição da cobiça força a gente a olhar para dentro e a admitir uma verdade que não é fácil. Por natureza, nosso coração tende a não se contentar e a não confiar no que Deus nos dá. Ninguém consegue, sozinho, ser perfeitamente justo e satisfeito. E essa constatação leva a gente a uma conclusão inevitável. Se não dá para a gente se salvar da nossa própria cobiça, nem purificar nosso próprio coração, então fica claro, todos nós precisamos de um Salvador. E aqui é que entra a boa notícia. O Evangelho. A mensagem cristã não para no diagnóstico do problema. Ela oferece a cura. A gente foi resgatado por Jesus Cristo e pela fé nele, a gente recebe o perdão para pecados como a cobiça e também a força para lutar contra eles. Mas isso não quer dizer que a luta acaba de jeito nenhum. Pelo contrário, é um desafio de todo dia. Viver num mundo que vive exaltando a ambição e o consumo exige paciência e uma fé constante de que a vitória de Cristo sobre todo o mal, incluindo a cobiça, é definitiva. E é exatamente nessa vitória que a gente encontra a força que precisa para viver hoje, buscando um coração mais contente e a esperança firme para o futuro, quando toda injustiça causada pela cobiça vai ser finalmente eliminada para sempre. As redes sociais e a cobiça. Como uma alimenta a outra.